O município de Barras do Maratauã fez em 24 de setembro de 2023 182 anos. Ele que teve sua autonomia em 1841 com a constituição de um conselho colonial, que concedia à região, conforme legislação em vigor no Império Luso Brasileiro, autonomia política e jurídica. O município vive intensa programação em alusão aos seus 182 anos. Comemorações, atividades culturais, inaugurações. Uma das atividades da programação foi a realização de atividade conjunta para celebrar a memória do Dr. José do Rego Lages, um dos mais expressivos nomes da história recente de Barras, falecido em 2006. O ato culminou com a inauguração na Praça Monsenhor Bozon, em frente ao Hospital Leônidas Melo, fruto da atuação do saudoso médico, de busto em favor de sua memória. Uma ação do Executivo Municipal, em conjunto com a loja maçônica Matias Olímpio de Melo, e Academia de Letras do Vale do Longar. Como homenagem a Barras do Maratauã e à memória do Dr. José do Rego Lages, reproduzimos aqui texto de nossa autoria, lido por ocasião, representando a Academia de Letras do Vale do Longar. Eilo. Dr. José do Rego Lages na vida de Barras do Maratauã. No século XIX, a vida da extensa comunidade de Barras do Maratauã se confundia com um nome, cujas ações e ideais ultrapassaram o tempo. Seu nome, José Carvalho de Almeida. Comandante da Guarda Nacional na vila de Barras do Maratauã, faleceu em 16 de julho de 1869, aos 99 anos. Descende um significado número de antigas famílias desta cidade de sua figura. Ele, pai de 16 filhos. José Carvalho de Almeida esteve à frente de muitas conquistas de seu tempo, e sua terra natal, a sua época, confundia-se com sua pessoa. Militar, deputado provincial, presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, a que então o lugarejo de sua origem pertencia, foi, por décadas, a mais respeitada liderança de Barras. Muitos dos que escreveram a história do Piauí do século XIX, Davi Caldas, Miguel de Souza Borges Leal, Pereira de Alencastre, Pereira da Costa, registram o papel decisivo dele na vida de Barras do Maratauã, com destaque para sua liderança, estendida para além fronteiras no exercício da atividade militar, e para fatos como a construção da antiga matriz de Nossa Senhora da Conceição, obra na qual, relatam historiadores, sacrificara seus haveres. Seu nome ainda permanece e permanecerá por todos os tempos como fundamental ao desenvolvimento social do lugar. No século passado, José Coriolano de Carvalho e Silva, médico barrense radicado em Marília, São Paulo, escreveu importantes anotações sobre o ilustre barrense, intituladas O Último Carvalho de Almeida. Mais recentemente, numa série de ensaios sobre os Carvalho de Almeida, grupo familiar pioneiro no processo de povoamento do norte do estado, o genealogista Gilberto de Abreu Sodré Carvalho, de raízes nas terras do rio Maratauã, traçou a trajetória edificante do líder que o foi. Ainda hoje, 154 anos após o desaparecimento físico, sua presença indelével na construção das feições espaciais e de mentalidades de Barras é reverenciada, tal qual o faz o historiador Reginaldo Miranda da Silva, que, no monumental livro de perfis biográficos piauienses notáveis, tomo 2, lançado neste ano da graça de 2023, registra o mais bem escrito e detalhado perfil de sua trajetória, com as contribuições para a sociedade em que viveu. A cidade que viu nascer José Carvalho de Almeida, ainda na década de 1940, reverenciava a notável liderança de Barras no século XIX, tentando evitar que a morte, que também atende pelo nome de esquecimento, a morte,
que também atende pelo nome de esquecimento, ofuscasse injustamente a lembrança de um nome que o Piauí conservava. Promovia Barras, naquele distante 1941, ações para que os esforços do grande líder da edificação deste município em seus primórdios fossem mantidos na memória coletiva. A esse propósito, escreve o jornalista e escritor Afonso Ligório Pires de Carvalho, no clássico estudo memorialístico Terra do Gado. Em 1941, nas comemorações do centenário do município, as autoridades de então resolveram reparar o injusto esquecimento sobre figura tão importante no período inicial de Barras e proclamaram José Carvalho de Almeida patrono da cidade. Ao longo do século XX, a ação e o pensamento de muitos barrenses incendiaram positivamente a bucólica Barras de tradições seculares. O mesmo ideário de José Carvalho de Almeida é revivido por muitos nomes, mas especialmente na segunda metade do século XX, por um nome vivo em cada casa deste município: José do Rego Lages. José do Rego Lages, o médico humanitário que fez do exercício de sua atividade profissional uma devoção continuada à sua gente, sem interesses pecuniários, sem nada exigir em troca que não o bem-estar orgânico, psíquico e social de sua gente. A liderança inquieta, sempre atenta às demandas sociais mais urgentes para o crescimento da comunidade. Um homem de ação e pensamento o tempo inteiro, sonhando em transformar o espaço coletivo para benefício de todos. Em cada casa deste município, sua presença iluminada e recordação vigorosa faz morada. E ecoa, entre as gerações de hoje, seu nome sonoro, José do Rego Lages. José, talvez de seus bisavós, José Pires Ferreira Neto, José Antônio Rodrigues, José, talvez, de seu bisavô Joaquim José do Rego, de seu avô Joaquim José do Rego Filho, ou de seu bisavô Joaquim José do Rego, ou José, de todos eles, um homem muito além de seu tempo. Dr. José do Rego Lages, formado em medicina, fixou-se definitivamente na terra de nascimento em 1948, aqui exercendo diuturnamente a medicina por mais de 5 décadas. Até então, outros barrenses haviam conquistado a mesma proeza da exigente formação em médico. José Pires de Oliveira, Mário Teodomiro de Carvalho, José Coriolano de Carvalho e Silva, Leônidas de Castro Melo. Somente Dr. José do Rego Lages, em Barras do Maratauã, se estabeleceu com ânimo definitivo para exercer o ofício. Ele trazia, em sua essência, um sentimento de generosidade incomum, facilmente atestado por todos que o conheceram. Aqui se fez médico às 24 horas, disposto a superar quaisquer obstáculos, movido, conforme relatou em discurso, pelo sentimento de gratidão aos esforços de seu pai, o agropecuarista e comerciante Alfredo Pires Lages, que muito se dedicou para vê-lo formado em medicina. Por dever de justiça, cabe destacar, também se fixaram definitivamente para viver a medicina em tempos mais próximos, em Barras, os médicos Carlos Monte e Ayrton Andrade. Consta na memória oral que o pai de Dr. José Lages, o terceiro proprietário da lendária fazenda Esperança dos Pires Ferreira, onde residia a mãe viúva Maria da Assunção Pires Ferreira, resiste a memória oral que hábil parteira, resiste-se que a fazenda foi dote de casamento da união entre Maria da Assunção Pires Ferreira e seu primo Manuel Rodrigues Lages. O pai de José, diante do cadáver da esposa Rosa Rebelo do Rego, morta de parto, ainda muito jovem, com José ao colo, prometera mover céu e terra para tornar aquela criança médico.
para que nunca mais padecesse de parto nenhuma mulher na zona da Mata Barrense. Nunca mais padecesse de parto nenhuma mulher em Barras do Maratauã. Assim o fez. Fixado como profissional da medicina no chão, onde viu as luzes do mundo pela primeira vez, conforme relato pessoal em discurso de posse na Academia de Letras do Vale do Angá, enfrentou resistências de toda ordem, inclusive políticas. Porém, o mérito e a dedicação as sobrepujaram. E por concurso público, já era, em 1953, médico efetivado na cidade natal. Diz: não tive dúvidas em continuar na luta, até porque Barras passou a fazer parte de minha vida. Começava a amar a cidade, sentimento que até então não me havia sido despertado, embora sendo um de seus filhos. Não é demais recordar. Começava uma longa e incansável história em favor da existência de serviços públicos de saúde em Barras do Maratauã. Exercer a medicina era também superar um conjunto variado de intempéries, conta Dr. José Lages. A falta de médicos na região, a grande extensão territorial do município, o sistema rodoviário precário, a escassez de transporte rodoviário levaram-me muitas vezes a deslocar-me em costa de animais para atender a doentes em estado grave de saúde. Acrescente-se a isso variantes como a inexistência de infraestrutura básica de atendimento. Ele diz: a falta de instalações físicas para o setor da saúde, de recursos humanos para atividades primárias, a incidência elevada de patologias endêmicas na região, a prevalência das doenças infectocontagiosas dominantes, onde são precárias as condições econômicas da população, os índices elevados de mortalidade. Acrescenta: as atividades médicas se caracterizavam pela presença do profissional. Os procedimentos médicos, em sua grande maioria, eram executados em ambientes rústicos, somente aceitáveis pelo desejo maior de salvar vidas humanas. Somente aceitáveis pelo desejo maior de salvar vidas humanas. Nada disso encurtou sua ação entusiasmada para salvar vidas e para abastecer sua casa de saúde. De seu labor contagiante surgia a Legião Brasileira de Assistência e, em 1956, depois de enérgica luta, o Hospital Leônidas Melo, integrado a outras conquistas de seu fazer, o CESP, que funcionou por mais de uma década sob seu comando, com resultado que colocava a unidade entre as melhores do Nordeste. Desativado o CESP em 1956, Dr. José Lages consegue, em 1970, a reabertura do Hospital Leônidas Melo, dirigido por ele até 1986, quando passa a ocupar a direção da Regional da Saúde que aqui se instalava. Para com mais propriedade discorrer sobre as contribuições únicas de Dr. José do Rego Lages, nada mais apropriado que ouvir a voz de quem com ele esteve, direta ou indiretamente, nas trincheiras da melhoria dos indicadores de saúde no município, seus pares médicos. Entre eles está o professor universitário Aécio Carvalho, médico barrense, embora não tenha residido em Barras, foi um permanente colaborador com a saúde do município, um intenso colaborador com a saúde do município, de bem-sucedida atividade profissional, que muito contribuiu com o Piauí. Assim diz sobre as contribuições e as vivências de Dr. José Lages. Atendendo a todos sem distinção de classe econômica ou social, era clínico, pediatra, obstetra, sobremodo, fazendo a medicina de urgência que era possível e, fundamentalmente, como médico da família. A sua competência profissional se expandiu pelos municípios vizinhos de Batalha, Nossa Senhora dos Remédios, Porto, Matias Olímpio, Esperantina e Luzilândia.
Acrescenta, doutor Aécio, o doutor José Lages conseguiu, através da LBA, a construção do posto de puericultura, que tinha como demanda a criança, mães, gestantes e puérperas. Era feita a distribuição do leite, já preparado para suplementar o aleitamento das crianças. Passou a ser um líder na comunidade. Com os demais partícipes da sociedade, fundou clubes, incentivou o esporte e criou o curso ginasial. Junto com o pároco, prefeito, juiz de direito e demais membros da sociedade, criou a Fundação Mariana Pires Ferreira, que deu origem à unidade hospitalar da FESP e posteriormente ao Hospital Regional Leônidas Melo, que se tornou referência no atendimento a todos os municípios da macro-região dos Cocais, sediando também o CRUTAC, Centro Rural de Treinamento e Ação Comunitária e de Ensino da Universidade Federal do Piauí. Diga-se de passagem, a permanência do CRUTAC em Barras se deu pela intervenção do citado doutor Aécio. Onde havia a presença de doutor José Lages, existia excelência em servir. Onde havia a presença de doutor José Lages, existia excelência em servir. Foi assim, conforme ainda doutor Aécio Carvalho, a gestão de doutor Rego Lages à frente, por exemplo, da Regional de Saúde. O doutor José Lages tornou a Regional de Saúde de Barras a mais eficaz do Estado. Cobertura vacinal acima da meta do Ministério da Saúde. O programa de reidratação oral, bem sucedido em todo o Brasil, foi motivo de menção honrosa para aquela diretoria, bem como o projeto de formação de recursos humanos para a saúde daquela regional. Do pensamento de que Dr. José Lages foi único na vida comunitária e de Barras, da saúde de Barras, desfruta também o médico ginecologista Gisleno Feitosa, que viu em Dr. José um exemplo, um mestre, um amigo, um pai, e nele procurou referências. Sobre a trajetória de seu mestre, conta. Numa época de escassos recursos tecnológicos, Dr. José Lages praticava uma medicina de alto nível. Exclusividade baseada na propedêutica, anamnese apurada e exame clínico minucioso. Era clínico geral, tudo resolvia, porém era na obstetrícia que mais se destacava. Como clínico, chegou a salvar a vida de pacientes que apresentavam sensação de morte iminente pela presença do edema agudo de pulmão, realizando a sangria terapêutica de urgência, cuja eficácia naquela época estava em absoluto demonstrado. Fosse a cavalo ou num aguerrido Jeep Williams, atendia a todos os chamados com o mesmo dinamismo e diligência. Como obstetra, chegou a atravessar riachos com água na cintura, protegendo os instrumentos para a execução dos partos. Realizou partos à luz de vela, candeeiros, lampiões ou faróis de carro, com pacientes deitadas sob as portas de madeiras ou sobre uma esteira de palha no chão da terra batida. Ressalta também, doutor Gisleno, como não era praxe a cobrança de honorários, a remuneração frequentemente era feita através de cabeças de animais que ele não aceitava, compadecido com a situação de penúria da maioria daquelas famílias. O sentimento de toda Barras quanto aos feitos de Dr. José Lages, enfrentando as gigantes adversidades de seu tempo, acham-se bem resumidas nas palavras do historiador e memorialista Antenor Rego Filho, ao discorrer sobre o empenho do médico idealista na luta para Barras ter sua casa de saúde. Foi o jovem recém-formado, o artífice de toda essa obra. Tarefa árdua, luta titânica. Somente um destemido, forjado em têmpera forte, chegaria até a reta final, erguendo aquele templo da medicina, o Hospital Leônidas Melo, outrora indicativo de uma das melhores medicinas praticadas no Piauí, índice de referência para médicos de outras pragas estagiarem. Lá naquele hospital, que dirigiu até aposentar-se, o inominável Esculápio passou noites indormidas,
Dias assoberbados, muitas vezes solitário. Vidas foram salvas, criaturas vindas ao mundo pelas mãos do competente e velho mestre. Há que se perguntar, qual de nós, barrenses, tenha despendido um só tostão para pagamento de uma consulta ou atendimento ao devotado profissional? Qual de nós tenha dependido um só tostão para pagamento de uma consulta ou atendimento ao devotado profissional? O monumento destinado à saúde que ergueste para todos os barrenses e piauienses será sempre o Hospital do Dr. José do Rego Lages. Dia 23 de setembro de 2003, dia histórico para o médico que fez nascer simbolicamente uma cidade por suas mãos. Mas do Maratauã eleva-se para em praça pública, em manhã de alegria contagiante, reviver a saudade de sua presença de luz. Discursos e mais discursos. Saudade, emoção, memórias. Memórias e a inauguração de um busto em frente à casa de saúde que ele fez nascer. Barras do Maratauã reverencia a memória de Dr. José do Rego Lages. Reverencia-se também o lugar da generosidade nas relações de sociabilidade, da generosidade que ele era antes de um desejo, uma característica natural e, por isso, moralmente estimável. Diz o filósofo moralista André Comte que a generosidade, como todas as virtudes, é plural, tanto em seu conteúdo como nos nomes que lhe prestamos ou que servem para designá-la. Somada à coragem, pode ser heroísmo. Somada à justiça, faz-se equidade. Somada à compaixão, torna-se benevolência. Somada à misericórdia, vira indulgência. Mas o seu mais belo nome é seu segredo, que todos conhecem. Somada à doçura, ela se chama bondade. Chamada doçura, ela se chama bondade. Em Dr. José do Rego Lages, a generosidade, ou como queiram chamar, bondade, se personificava. De tal sorte que abundam relatos de sua energia benfazeja, sem interesses pessoais, em favor dos conterrâneos, seja no exercício da medicina, seja como cidadão, seja como liderança política. Seu desprendimento e naturalidade de agir com altruísmo reverbera em palavras como a do comunicador e escritor Chagas Botelho, surgidas ao passar diante do Hospital Leônidas Melo em viagem à terra natal. Ele, ali, voltou à sua meninice para contar. Era uma noite chuvosa, de céu relampejante e trovões ensurdecedores. Mesmo assim, minha mãe, toda jeitosa, me levou ao Dr. José Lages, que era um servidor pontual. Eu devia ter uns 7 para 8 anos, quando um homem, todo de branco, todo paciente, começou a apertar minha barriga. Deitado, medroso e apreensivo, tremia só de pensar em tomar a injeção. Porém, o atencioso doutor José Lages, homem que fazia da profissão o seu sacerdócio, logo acalmava aquele pivete ressabiado. Aliás, ele tinha uma receita infalível para meninos temerosos a médico: um pirulito pré-consulta e em forma de bengala. Com seu gesto cuidadoso, o doutorzinho, apaixonado pelo ofício de atender bem, pôde, enfim, examinar calmo e sereno o meu desarranjo estomacal. Ele constatou que o motivo das dores atrozes e recalcitrantes, prescreveu uma medicação simples, no entanto providencial, e entregou à minha mãe. Ela agradeceu, aliviada, ao médico franzino que usava óculos de lentes côncavas
e de mãos que demonstravam vasta experiência. Finaliza o cronista. Ao final do atendimento, como ainda chovia a cântaros, o doutor de voz mansa, voz acolhedora, nos ofereceu carona em seu chevette branco de modelo tubarão. Quase não acreditei que voltaria para casa de carro, no carro do doutor da cidade. Sentado no colo de minha mãe, eu me lembro que passava os dedos percustadores pelo banco aveludado e o acariciava, como quem acaricia um bichano de estimação, ou como quem está encantado com um brinquedo novo. Essa doce lembrança me deixou por demais emocionado. Se tivesse chorado, não teria sido por medo de injeção, e sim por saudade do médico amigo do povo. Antes do veículo em que passeava dobrar a esquina, antes da fachada do Hospital Leônidas Melo desaparecer imaginariamente, vi o doutor José Lages me dar tchauzinho. É o que muitos terão a mesma sensação agora ao passar em frente ao Hospital Leônidas Melo, ou como está na memória de alguns, o Hospital do Dr. José Lages. Para finalizar, recorremos às palavras cirúrgicas e uníssonas de dois de seus parentes, Manuel Monte de Carvalho Filho, Dr. Manuel Monte de Carvalho Filho e Dr. Delson Castelo Branco, membros da Alval e profissionais de sucesso. Dele, de Dr. José do Rego Lages, disse professor Monte Filho: José Lages foi uma das maiores lideranças de todos os tempos, mas ele nunca teve apego pessoal para ser cabeça na política. Gostava de sugerir, porque estava muito ligado, intensamente ligado à saúde. Ele teve uma visão muito além dele. Teve tanto poder, tanta influência, mas optou por não ser deputado estadual, federal, e olhe que tinha amplas condições de ser, porque a paixão dele era o hospital. A paixão dele era o hospital, onde vivia como se fosse a própria casa. Nasceu para ser cidadão, um cidadão que honra a todos nós. Dele disse seu primo e médico contemporâneo, Dr. Delson Castelo Branco: José Lages foi um raro exemplo de fidelidade à disciplina de Hipócrates, o pai da medicina. Aliviar a todos, curar quando possível e consolar sempre. Foi um exemplo de humanismo. Cumpria nosso difícil ritual, via no paciente o que ele buscava em nós. Tinha um ar supremo de bondade e paciência para todos que o procuravam. Nunca quis sair de Barras. Aqui nasceu e aqui morreu, deixando nesta terra o seu dever de médico e sua conduta de cidadão. E em homenagem ao centenário de Dr. José Lages, que transcorreu em plena pandemia, a cidade de Barras ergueu-lhe um busto em praça pública e realizou intensa atividade, organizada por várias instituições. Ressalte-se o empenho intenso dos irmãos Manuel Monte de Carvalho Filho e Francimonte para reunir um conjunto considerável de testemunhos, crônicas de memória sobre a figura notável do grande médico de Barras. Estes arquivos estão disponíveis para leitura no portal Entre Textos, para que todos, as gerações de antigamente, possam reviver a saudade de Dr. José do Rego Lages e as gerações de hoje e de outros tempos possam conhecer a sua bonita história que inspira a cidade de Barras do Maratauã, altiva, valente, esta grande cidade que tem orgulho de suas belezas, de sua gente, que tem orgulho de ser o que é,
possa encontrar mais motivos para, na luta diária do trabalho, construir uma cidade cada vez melhor. Nós fechamos esse arquivo de memória ouvindo a canção que, em homenagem a Dr. José do Rego Lages, compuseram Francimonte e Monte Filho, com o acompanhamento do músico Estênio. Muito obrigado pela paciência de ter nos ouvido. Viva a memória viva de Dr. José do Rego Lages. Um grande coração, conduta exemplar, certeza de atenção, somado para curar, palavra só de paz, unificando lá, mão aberta demais, vida toda ajudar. Cidadão do bem, um homem de valor, a salvação de alguém, vocação bem feito, um cidadão do bem, um homem de valor, a salvação de alguém, vocação bem feito. Coisa certa sim, pro feito errado não, a voz firme assim, o conselho, o sermão, medicação, amor, dose de fé cristã, receita o bom doutor, águas do Maratauã. Um cidadão do bem, um homem de valor, a salvação de alguém, vocação bem feita, um cidadão do bem, um homem de valor, a salvação de alguém, vocação bem feita.